Olá, pessoal. Vamos avançando aí os nossos estudos, nossa disciplina de estruturas de concreto 1, para os últimos tópicos, né, que envolve aqui esquema estático das vigas. Retornando aqui, né, a configuração do nosso plano de aulas, tá? Atendemos aí todos esses conceitos, né, durante o desenvolvimento dessa nossa disciplina, fechando, né, os conceitos principalmente agora, né, relativos aos carregamentos sobre esse nosso elemento de viga e configurando aí esse esquema estático, tá? Esse desenvolvimento todo vai ser complementar, né, com a próxima disciplina, né, estruturas de concreto 2, né, em que faremos aí o dimensionamento desse nosso elemento de viga. Perfeito? Para a configuração, né, da nossa estrutura de viga, né, não podemos deixar de lado, né, o fundamento principal que envolve aí o vão, tá, efetivo. Da mesma forma que a gente trabalhou lá para lajes, aqui a gente tem uma configuração necessária a ser abordada para a configuração dos nossos elementos de vigas. Perfeito? Atenção que para a configuração, né, dos nossos problemas que envolviam lajes, né, o elemento em que a laje se apoiava eram as vigas. Tá? Por isso, né, dentro da configuração para cálculo de vão efetiva de lajes, tá? O T1 e o T2, quando considerado, né, esses elementos de apoio, eram, né, nos seus problemas, né, na maioria das vezes, é a configuração de vigas, tá certo? Uma vez que agora estamos estudando as vigas propriamente ditas, tá? As vigas se apoiam nos pilares, tá? E para a determinação do vão efetivo aí dessas nossas vigas, a gente deve levar em conta esses parâmetros que aqui eu coloco para vocês, né, da mesma forma que a gente considerou lá na configuração de lajes, tá? Mas reforço aqui, focado na viga, a gente deve analisar a caracterização, né, vinculado aí aos elementos de apoio, tá certo? O vão efetivo vai ser L0, né, a configuração, né, da distância entre faces dos nossos apoios, mais A1 mais A2. A1 e A2 é o mínimo, né, entre, né, 50% da espessura do nosso elemento de apoio, né, vinculando e vislumbrando aí o sentido ao qual a gente está analisando, tá? Ou 0,3, né, da nossa altura da viga. Tá? Isso tanto para 1 como para A2. A menor desses valores, tá, devem ser implementados. Perfeito? Quanto à configuração das ações, tá, cabe aqui lembrar que temos toda uma configuração de uma sequência, né, de desenvolvimento, né, de cálculo, né, baseado principalmente nos elementos de apoio. Lembrando aqui, né, que a laje se apoia na viga, a viga se apoia no pilar e o pilar na fundação. Deste modo, tá, as cargas permanentes atuantes aí nas nossas vigas, né, de um edifício aí usual, tá, envolve aí o peso próprio do elemento de viga, o peso das paredes que estão acima desse nosso elemento, tá, as cargas concentradas de outras vigas que se apoiam sobre ela, tá, no caso, né, o entendimento quando a gente tem vigas secundárias chegando nesses nossos elementos de vigas principais, reação devido às cargas permanentes das lajes, tá? Isso na configuração aí de carregamentos permanentes. Nas cargas acidentais, né, a reação devido à carga acidental da laje, tá? E parcela das cargas concentradas de outras vigas que estão apoiadas sobre ela, né, correspondente então somente aí às cargas acidentais das lajes que essas vigas suportam. Perfeito? Então, o entendimento dessas configuração das vigas principais e das vigas secundárias se fazem importante, tá? Durante a configuração aí do carregamento sobre esse nosso elemento de viga. Então, só retomando aqui, cuidado, né? Configuração de cargas, né, oriundas de vigas secundárias apoiadas em vigas principais, né? A configuração vai ser o lançamento aqui de um efeito de uma reação, né? Gerando uma ação sobre essa nossa viga principal, tá? Na configuração de uma carga concentrada, tá certo? Então, muito cuidado no entendimento do arranjo, né, do esquema de vigas do seu pavimento, perfeito? Cabe lembrar, né, que para critérios aí de combinação, tá, principalmente aí estado limite último, que envolve o dimensionamento, tá, reforço o dimensionamento das vigas, a gente não vai desenvolver nessa nossa disciplina de estruturas de concreto 1, é escopo da próxima disciplina, né, estruturas de concreto 2, tá certo? Mas agora, né, analisando aqui o carregamento, isso sim se torna nosso objetivo, tá? Se tivéssemos aí, né, um projeto que envolve um elemento de viga contínua, tá? É usual em soluções de vigas contínuas a gente proceder à alternância da configuração do carregamento, vislumbrando aí cargas em um determinado tramo, em outro cargo não, em outro tramo não, né? Na configuração aí de situações favoráveis e desfavoráveis, tá? Conversa que a gente teve lá nas primeiras aulas, né, sobre concepção estrutural, tá certo? Então, as ações variáveis, a gente pode, né, trabalhar elas carregando, né,
hipóteses de cálculo, tá? Com tramos carregados e outros descarregados, né? Buscando assim, né, gerar as situações mais desfavoráveis e a configuração de tramos aí mais favoráveis. Tá? O que ocorre? A NBR 6118, tá, afirma que para estruturas de edifícios em que a carga variável seja aí de até 5 kN por metro quadrado e inferior a 50% aí da carga total, a análise estrutural pode ser realizada sem a consideração aí dessa alternância das cargas. Tá? Então, nesse caso, a gente utiliza apenas aí os coeficientes para cargas desfavoráveis. Perfeito? Dentro dos nossos processos aí de combinação. Algumas aproximações, né, são permitidas aí em vigas de estruturas usuais de edifício, né, segundo o item 14.6.6.1 da NBR 6118 de 2014, tá? Ela apresenta considerações relativas ao projeto de vigas contínuas, que é a tipologia, né, que vai ocorrer, né, no projeto da nossa disciplina. Né? Temos diversas vigas, né, com uma configuração de elementos contínuos, tá certo? Então, a gente pode utilizar o modelo clássico de viga contínua, simplesmente apoiada nos pilares, para o estudo das cargas verticais, tá? Mas a gente tem que observar aí a necessidade de algumas correções adicionais. Tá? São 3 critérios aqui, tá, que se tornam importantes. Né? Inicialmente, não pode ser considerados momentos positivos, né, menores que se obteriam aí se houvesse engastamento perfeito, né, na viga nos apoios internos. Depois, né, quando a viga for solidária com o pilar intermediário e a largura do apoio, né, medida aí na direção do eixo da viga, for maior que a 4ª parte da altura do pilar, não pode ser considerado um momento negativo de valor absoluto menor do que o engastamento perfeito nesse apoio. Tá? Terceiro, quando não for realizado o cálculo exato da influência da solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado nos apoios extremos momento fletor igual ao momento, né, do engastamento perfeito multiplicado pelos coeficientes estabelecidos aí nas relações que a norma apresenta. Tá? Eu já mostro isso daí para vocês. Vou explicar para vocês essas 3 considerações, né, do critério normativo, tá? Mas para que vocês entendam a configuração estrutural desse nosso problema, a gente tem aí, né, dentro da solução de um projeto de edifício, elementos, né, de vigas que apresentam diversos tramos. Tá? A configuração da vinculação da viga, tá, se faz principalmente aí pela associação da viga ao elemento do pilar. Tá certo? E um dos modelos a ser representado durante a nossa construção do esquema estático é o entendimento do sistema de engaste. Tá? Se a gente for observar a configuração de uma viga, conforme eu mostro aqui para vocês, vinculada a um pilar, tá? Primeira análise que os senhores devem observar, coloco aqui para vocês uma simulação computacional. Observem essa viga, né? Estando aqui solicitada a flexão nesse nosso problema, o comportamento da rotação, né, vinculada ao pilar, se forem, né, mais criteriosos na observação, principalmente por essa imagem aqui, né, da configuração unifilar, da representação no próprio F2, observem que a configuração da estrutura deformada. Né? Dentro dessa nossa representação do elemento, né, se observarmos, né, temos uma rotação nesse nosso apoio diferente de uma configuração, né, do elemento de um engaste perfeito. Tá? Temos o que a gente chama aí de uma ligação semirrígida. Perfeito? Então, a consideração, né, dentro do nosso modelo estrutural deve se aproximar da melhor forma possível à configuração do comportamento real da nossa estrutura. Tá certo? O item A dessa configuração aí normativa, né, diz lá, não podem ser considerados momentos positivos menores que os que se obteriam, né, se houvesse aí engastamento perfeito, né, da viga nos apoios internos. Né? O que ocorre? A Apsor, vou usar um modelo que vai simular aí uma configuração contínua. Né? Vou trabalhar com apoios, né, numa configuração com elementos aqui, né, simplesmente apoiado internamente. Nas extremidades vou considerar ligações aí semirrígidas. Tá certo? Ok. Essa configuração vai gerar aqui um diagrama de momentos que eu mostro para vocês. Perfeito? Dentro dessa configuração, né, você vai ter momento positivo e momento negativo, o que esse item, né, nos descreve. Tá? Que a configuração desses momentos positivos, observem aqui, né, esse momento positivo, por exemplo, aqui, esse M2, né, para esse segundo tramo, esse momento positivo, tá? Esse momento positivo dessa nossa configuração não pode aí ser maior do que se a gente considerasse esse tramo numa configuração de engaste perfeito. Olha, engaste, engaste. Tá?
Sendo a configuração, né, com momento maior numa situação de engaste perfeito nas duas extremidades, a gente fica com esse momento aqui representado do engaste perfeito. Tá? É isso que o item A desse tópico da norma está nos dizendo. Tá certo? No tópico B, né, quando a viga for solidária com um pilar intermediário e a largura do apoio medida na direção do eixo da viga for maior que a quarta parte da altura do pilar, não pode ser considerado momento negativo, né, de valor absoluto menor do que o de engastamento perfeito nesse apoio. O que isso quer dizer? Coloco aqui para vocês de uma forma muito mais clara. Tá? Se a dimensão desse pilar, coloco aqui esse pilar intermediário com essa dimensão B, né, for maior do que o comprimento efetivo dividido por 4, tá? A gente assume engaste perfeito, tá, para as duas configurações dos elementos. Tá? Se for menor, a gente pode assumir esse efeito de continuidade, conforme eu represento aqui para vocês. Perfeito? O que isso quer dizer, né? Meus caros, dentro dessa configuração, principalmente quando a gente tem pilares aí com uma dimensão muito elevada, né? Por exemplo, no sentido da configuração longitudinal dessas nossas vigas. Por exemplo, núcleo rígido, né? São elementos que não teremos aquele efeito rotacional que eu mostrei na animação ali anteriormente para vocês. Em função da elevada rigidez desse nosso sistema, a rotação da viga vai ser, né, muito reduzida, né, tendendo a zero, ou seja, se aproximando aí de um engaste perfeito. Tá certo? Então, essa hipótese pode, né, ocorrer para uma situação em que teremos o engaste, né, numa configuração, por exemplo, desta viga, né, representando aqui essa viga chegando desse nosso núcleo rígido, tá? Uma vez que a configuração da dimensão, observem aqui, né, o nosso núcleo rígido possui aqui toda essa configuração desse elemento estrutural de concreto, tá? Tanto nesse sentido como nesse outro sentido aqui também. Daí, no caso, para a configuração da viga desse outro sentido aqui no nosso projeto aqui, modelo. Tá certo? Então, para essa situação, né, a representação estrutural da configuração, né, envolve o uso e aplicação de uma situação, né, de engaste perfeito, tá? Representando aqui, né, uma configuração de engastamento para esse elemento no projeto. Tanto na solução desse modelo aqui, da configuração dessa viga, como também, né, nessa outra junção. Né? Nesse caso aqui, nessas duas configurações aqui, exponho para os senhores, em que teremos aí a configuração de engaste nas duas extremidades, tá? E a configuração aqui do nosso elemento de viga. Perfeito? No tópico C, né? Quando não for realizado o cálculo exato, né, da influência da solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado nos apoios extremos momento fletor igual ao momento do engastamento perfeito multiplicado pelos coeficientes estabelecidos. Tá? Que coeficientes são esses? Tá? Então, o que ocorre? A norma apresenta aí uma forma da gente considerar, né, o efeito de um cálculo, por exemplo, de um momento aqui de ligação. Tá? Tenho aqui a ligação da viga com o nosso pilar. Tá? Demais momentos aqui são momentos nos pilares. Observe aqui o momento do pilar inferior e o momento do pilar superior na configuração desse nosso diagrama aqui representativo. E para a configuração do cálculo, né, desses momentos, você leva em conta um sistema de engastamento perfeito. Tá? Em um sistema de engastamento perfeito, a gente conhece o momento de engastamento, né, calculado aqui, né, coloco para vocês, né, o esquema de carga vezes L ao quadrado sobre 12, isso para os momentos negativos, né, nas duas extremidades. Tá? Um engaste aqui perfeito. Tá? E a configuração desse momento de engastamento perfeito deve ser multiplicado, tá? Observem aqui o momento de engastamento perfeito multiplicado, tá, por relações que envolvem a rigidez. Tá? A configuração vai ser, né, no cálculo dessas rigidezes, né, temos aí a razão entre o momento de inércia da seção transversal e o comprimento do elemento. Tá? Então, destaco aqui para vocês a expressão a ser implementada, seja para o cálculo do momento na ligação, né, um momento aí na configuração do pilar, no momento superior, ou na configuração do momento aí inferior. Tá certo? Então, aqui é um processo simplificado, né, para consideração deste efeito, né, da associação aí do pilar com o elemento de viga, tá? Por meio da transformação do nosso momento de engastamento, né, multiplicando aí pela configuração da rigidez do nosso sistema. Tá certo?
Então, o que ocorre? Né? Uma atenção aqui muito importante. A rigidez inferior e superior, na configuração da nossa seção, né, envolve a rigidez do pilar. Tá? Mas a configuração da rigidez do pilar deve ser considerada aí com um comprimento. Tá? A configuração do comprimento a ser implementada é metade do comprimento aí, né, de flambagem, tá certo? Do lance do pilar. Então, a configuração vai ser L sobre 2, né, na configuração do superior, e L sobre 2 para a configuração do inferior. Perfeito? Outra observação muito importante, né? Muito cuidado aqui com a inércia a ser implementada. Né? A configuração na viga, né, para a rigidez da viga, o momento de inércia é um momento de inércia flexural, tá? Ao redor do qual esses momentos aqui, né, estão tendendo a girar. Atenção aí, né, muito especial para a configuração aí dos pilares. Tá? Uma configuração do pilar calculado, equivocado aí com o sentido errado, né, vai desenvolver aí um efeito, né, de inserção de uma rigidez equivocada. Tá? Então, deve estar totalmente vinculado ao sentido flexural do teu elemento de viga. Perfeito? Eu vou mostrar isso para vocês no nosso desenvolvimento, aí na resolução, aí, por exemplo, do nosso exercício. Tá? Mas muito cuidado aí quanto a isso. Então, os comprimentos, né? O comprimento aí superior e o comprimento inferior, né, divididos por 2. Tá? Então, uma outra possibilidade é a modelagem, né, computacional, implementando aí a contribuição da rigidez dos pilares com esses comprimentos aqui representados. Tá? Então, a alternativa daquele item C é quando não tivermos aí, né, à disposição ferramentas aí, computacionais. Tá? Então, um cálculo aí de verificação manual pode ser implementado por meio daquele item C. E quando tivermos aí meios computacionais, até mesmo um F2, a gente consegue modelar o nosso sistema com, né, uma solução como essa. Tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês no nosso primeiro exercício, né, exercício 1 aqui. Né, a planta de formas mostrada na figura pertence a um edifício residencial com distância aí, piso a piso de 3 metros. Determinar o esquema de carregamento das vigas do pavimento representado, considerando a rigidez dos pilares e considerando as vigas aí com seção retangular. São dados, né? Carga permanente atuante nas lajes, né, o peso próprio incluído, tá? Já está sendo dado aqui para vocês com 5 kN por metro quadrado. Carga acidental atuante nas lajes, né, 2 kN por metro quadrado. Paredes atuantes sobre as vigas de contorno com espessura nominal de 19 centímetros, com revestimento por face aí de 1 centímetro, né? Chegando aí numa configuração de 1,8 kN por metro quadrado, aí, conforme tabela 2 da NBR 6120. Ok? E peso próprio do concreto armado, né, 25 kN por metro cúbico. Tá? Esses valores aí são valores característicos. Tá? Então, vou construir com vocês aí todo esse esquema, né, de carregamento aí para a viga V1. Tá? Para as demais vigas, vou deixar aí como exercício proposto. Tá? Eu vou desenvolver aí com vocês para a configuração da viga V1. Tá? Observem aqui. Tá? Vou levantar todos os carregamentos das demais vigas, né, mas até chegarmos aí na confecção aí da configuração do esquema estático aí dessa nossa viga V1. Perfeito? Acompanhe a resolução. Então, primeira etapa, né, reações das lajes nas vigas, consideração das áreas, né, das chaneiras plásticas com os vãos efetivos das lajes. Tá? Então, representando aqui para vocês as áreas, né, já calculadas, analisando sempre o esquema estático de cada laje. Tá? O que estou colocando aqui para você referenciado, né, são os painéis de laje, tá? E essas áreas totalmente aqui calculadas, considerando aí os vãos efetivos das lajes. Perfeito? Então, próximo movimento aí dentro do cálculo das reações, né, é multiplicarmos essas áreas ali demonstradas, né, pelo carregamento e dividirmos aí pelo comprimento de cada bordo. Então, carga permanente, configuração aí para a laje 1 e para a laje 2. Tá? Dentro dessas nossas condicionantes, né, chegamos aqui nos carregamentos em cada bordo, da mesma forma para a carga acidental. Tá? Então, na última coluna, estou representando aqui para vocês, né, a configuração aí da carga em cada bordo. Tá? Configuração aí para laje 1, laje 2, inicialmente permanente. E agora aqui, né, configuração acidental. Tá? Mesmo critério aí, similar ao que a gente já vem desenvolvendo, principalmente a gente utilizou lá para a configuração, né, de verificação do cisalhamento, tá certo? Mas dentro dessas nossas condicionantes, né, coloco aqui a representação da nossa planta simplificada, tá? Os carregamentos permanentes aqui nas vigas inicialmente,
e agora a configuração acidental. Tá? Dentro dessa nossa condicionante, por exemplo, analisando aquela viga V4, tá? Observem ali, né? Essa nossa viga V4 recebe tanto carga da laje 1 como carga da laje 2, seja na permanente, seja na acidental. Para essa configuração, né, de desenvolvimento de estudo da viga, a gente vai somar a configuração daquele carregamento, ok? Então, segunda etapa, né, utilizando aí agora a carga permanente do peso próprio da viga, né, e o peso aí da nossa parede, tá? Projeto aqui para vocês a configuração da carga permanente das reações, né, que a gente calculou ali anteriormente, perfeito? Então, sobre essa configuração aí, a gente vai colocar agora configuração, né, do peso próprio das vigas. Então, temos concreto armado aí 25 kN por metro cúbico, peso próprio, tá? Seção transversal 20 por 40 centímetros, portanto 0,2 vezes 0,4. Tá? Essa é a área da seção transversal que multiplicado por 25 chegamos ali em 2 kN por metro. Tá? Todas as vigas vão ficar solicitadas a essa configuração de carregamento. Ok? Parede, né? 1,8 kN por metro quadrado, conforme enunciado, né? Tentando aí que temos, né, uma distância piso a piso de 3 metros, né? Vamos descontar a altura da viga, portanto, temos aí 2,60, né, a altura de parede. Tá? Então, 1,8 vezes 2,6, 1,8 vezes 2,6, chegamos aí em 4,68 kN por metro. Né? Observem aí que são cargas, né, linearmente distribuídas, tá? Que a gente vai incorporar ao efeito aí do carregamento, tá? Dessa configuração que envolve aí as reações das lajes. Perfeito? Então, somando aí, coloco a configuração agora sim de uma planta, né, com todas as cargas permanentes nas vigas. Tá? Na configuração, reforço aqui valores característicos. Tá? Reforço também que na viga V4, né, a gente soma aquele 9,76, né, da laje L1 com 9,76 da laje L2 e soma aí o valor de 2 kN do peso próprio da viga. Né? Na V4 não temos aí configuração de parede. Então agora, de modo resumido, coloco esses valores aí característico, permanente, recém aí computado, tá? E a configuração da acidental, oriunda aí do sistema da nossa laje L1 e L2, aqui representado. Terceira etapa, né, combinação estado limite último, aí que o enunciado, né, também ele solicitou, valores aí de cálculo, tá? Combinação estado limite último, configuração aí para essa edificação residencial. Temos 1,4, né, carga permanente, 1,4 carga acidental. Configuração, né, aqui representada dos nossos valores, né, distribuídos aí nas nossas vigas. Né? O foco aqui para os senhores agora na configuração da nossa viga 1, tá, que eu vou representar aí para vocês como que fica o nosso esquema estático. Então, quarta etapa, né, esquema estático aí da nossa viga. Né, eu vou desenvolver aqui com vocês configuração da viga 1. Tá? Então, para essa configuração da nossa viga 1, precisamos aí calcular os vãos efetivos. Tá? Dentro dessa configuração, nosso L0 para a viga V1, observem ali para o primeiro tramo, né, o tramo A e o tramo B, temos dois tramos para essa nossa viga. O L0, tá? Nossa configuração aqui, 460 centímetros. Tá? Lembrando que L0 é a face dos elementos ali de apoio, tá certo? A1, né, 0,5 vezes T1. Para a configuração do nosso sistema de apoio da V1 à esquerda, aquele nosso apoio P1, temos aqui 0,5 vezes 40, configurando, portanto, 20 centímetros. 0,3 de H. Esse H é a altura da viga, né? Então 0,3 vezes 40, portanto, 12 centímetros. Né? Devemos escolher aqui o menor dentre esses dois valores, portanto, né, configuração a ser utilizada aqui será o valor de 12 centímetros. Ok? Para a configuração, né, da direita, temos ali, atenção aqui que a gente está, né, analisando para o primeiro tramo, né, observem nessa configuração. Então, 0,5 T2, né, observem a espessura do sistema de apoio ali do P2, portanto vai ser 0,5
vezes 20, tá? Atenção aí com a disposição do pilar, né, confrontando aí com o seu sistema de apoio, tá? Então, portanto, aqui teremos 10 centímetros, ok? 0,3 da altura da viga, né? Então 0,3 vezes 40. Portanto, aqui nessa nossa configuração, 12 centímetros. Mais uma vez, analisar aí a configuração do menor dentre os dois valores encontrados, portanto, ali 10 centímetros. Logo, o vão efetivo, né, será aí 460 mais 12 mais 10 centímetros, portanto, 482 centímetros, ok? O tramo B ali, né, o segundo tramo dessa nossa viga, né, terá a mesma configuração, uma vez que temos aí um efeito de simetria, perfeito? E vamos analisar aí o efeito também incorporando a rigidez dos pilares, né? Conforme eu demonstrei lá na parte teórica para vocês, a gente vai considerar aí no modelo no F2, tá? Implementando aí um efeito, tá, estrutural de 50% do comprimento, né, do pilar superior com 50% do comprimento do pilar inferior. Então, o nosso modelo, o nosso esquema, né, considerando esses nossos pilares de extremidade no projeto, ficam assim referenciados. Tá? Vãos efetivos, observem ali, de 4,82 metros. Tá? Carga, tá? Configuração aqui, estado limite último, esse carregamento aqui incorporado. E aqui a configuração dos pilares, né, com o efeito aí, tá, de rigidez incorporada nas extremidades por meio aqui do modelo no F2. Tá certo? Essa configuração, né, representação conforme esse modelo que eu mostro aqui para vocês, né, que está sendo solicitado aí, né, no projeto da nossa disciplina, né, nessa nossa quarta etapa. Tá? Leiam ali atentamente o edital. Tá certo? Então, representar essa configuração desse nosso modelo e aqui calculado os momentos. Perfeito? Configuração aqui dos momentos calculados. Tá? Cálculo aqui no F2 mesmo. Tá? Observe ali na ligação da viga com pilar um momento de menos 28,8, tá certo? Então, configuração aqui, né? Poderíamos gerar aqui já o diagrama também de cortantes, tá? Mas represento aqui para vocês, né, na configuração desse nosso projeto, o diagrama aqui de momento para a configuração dessa nossa viga V1. Importante observar aqui o efeito, né, dessa rigidez dos pilares extremos, tá? Esse efeito aí do comportamento de pórtico na nossa estrutura, né, contribuição, principalmente aí no efeito da rotação desses nossos elementos ali na extremidade, tá? Então, observem aqui, né, o efeito aí sendo implementado, tá, na rigidez do nosso sistema, tá certo? Temos aí, né, os diagramas, configuração, né, conforme aqui resultados do F2. Então, vamos lá, exercício 2, agora calcular por meio do processo simplificado, conforme, né, o item 14.6.6.1, né, o tópico lá C da NBR 6118/2014, o momento de ligação da viga V1, tá, com o pilar P1 do exercício anterior. Tá? Então a gente vai usar essa expressão, quero mostrar aqui para vocês, né, as considerações que devem ser feitas, implementando, conforme eu mostrei para vocês, né, esses critérios, né, normativos. Tá? Só reforço aqui para os senhores, a gente vai calcular esse momento aqui na ligação. Tá? A gente calculou esse momento agora há pouco, né, utilizando aí o efeito da modelagem por meio do F2. E aqui na representação agora com vocês, a gente vai usar o processo aqui simplificado. Tá? Dentro dessa consideração da nossa modelagem, tá, reforço para os senhores, a gente precisa calcular a rigidez, perfeito? E o cálculo da rigidez vai envolver tanto o cálculo de rigidez da viga, rigidez da configuração do pilar superior e inferior, tá certo? E se, né, faz totalmente necessário o cálculo aí do momento considerando o engastamento perfeito, tá? Então se faz necessário esse cálculo, né, utilizando aí o modelo de uma viga biapoiada com engaste perfeito nas duas extremidades. Então represento aqui para vocês a configuração do nosso sistema lá da viga V1, que se apoia nos 3 pilares, a configuração da solução estrutural da nossa viga V1, tá, aqui representada, a atenção e o cuidado muito especial, né, para a consideração da inércia, tá, da disposição desse nosso pilar, tá, P1, ok?
Na configuração do nosso modelo, precisamos do momento, né, de engastamento perfeito. Tá? Dentro dessa configuração, cálculo do momento, carga, né, vezes comprimento ao quadrado divididos por 12. Portanto, o momento de engastamento perfeito ali, né, 18,06 vezes o nosso vão aqui, o nosso vão efetivo, 4,82 ao quadrado divididos por 12. Portanto, 34,97, tá, quilonewtons metro. Tá? Esse é o nosso momento de engastamento ali perfeito, ok? A carga aí, né, que a gente utilizou foi 18,06, considerando os critérios, né, do estado limite último, tá, do exercício anterior. Temos o momento de engastamento, precisamos aí do cálculo das rigidezes. Configuração da rigidez da viga, tá, vai ser configuração do nosso momento de inércia da viga divididos pelo seu comprimento efetivo. Tá? Então, BH ao cubo sobre 12, nossa base 0,2, nossa altura 0,4. Observe um sistema de unidades totalmente aqui, né, uniformizado em metros. Tá? A configuração dos pilares, atenção, né, o efeito flexural. Tá? A gente está tendo um efeito de flexão. Observem aqui a seção transversal dessa nossa peça do pilar. Tá? Em relação a esse eixo, tá, que estou representando aqui. Então, a base desse nosso elemento, a menor dimensão desse nosso pilar, está paralela ao eixo flexural. Portanto, será 0,2 vezes 0,4 ao cubo sobre 12, né, divididos pelo nosso comprimento aí de 1,5, né, o comprimento do pilar divididos por 2 aí, tá certo? Então, tanto para o inferior como para o superior, tá, considerações assim implementadas, a gente vai chegar, né, num momento ali na ligação, por meio desse processo aqui simplificado, no valor de 30,26 kN/m. Tá? Muito importante para você verificar qualquer tipo de discrepância, né, dentro de cálculos aí de modelo, e vai de encontro, né, com o que a gente ali calculou utilizando o F-Tool, né, aproximadamente, né, o mesmo valor. Né? Temos uma diferença, mas em termos de ordem de grandeza, né, temos aí um valor até mais conservador aqui representado. Tá certo? Aqui a gente só calculou o momento de ligação, né? Podendo ser calculado o momento inferior e superior no pilar ali, tá? E só uma outra informação, né? Muito cuidado sempre na consideração, né, do momento de inércia, principalmente em relação ao efeito aí dos pilares, né? Se a gente tivesse lá naquele nosso P1 uma disposição ao contrário, né, daquele nosso pilar, o efeito, né, do nosso momento de inércia seria o contrário aqui na representação desse nosso cálculo, tá? Tanto para o critério inferior como para o superior, tá certo? Muita atenção aí nesse desenvolvimento. Então, exercício 1 e exercício 2 aí já calculados, tá? Quero agora fazer, né, algumas brincadeiras, né, algumas hipóteses, né, simular, né, o comportamento da nossa estrutura, só para a gente interpretar aí a configuração da modelagem estrutural, né, e entender principalmente aí a importância da consideração da rigidez desses pilares externos, tá certo? Acompanhe. O que ocorre? Dentro desse comportamento, observe que temos uma ligação rígida nessa extremidade e uma ligação rígida lá na outra extremidade. Além da existência desses pilares com a seção correta, né? Coloco aqui para vocês só para mostrar o pilar com a seção aí de 20 por 40. Tá? O momento de inércia flexural que a gente está utilizando está correto. Tá? Se você inverter esse 20 por 40 aqui, você está mudando a disposição do seu pilar. Tá? Então, o lançamento dessa estrutura aqui está de acordo com o sentido flexural da peça. Né? Se eu inverter, né? Se o nosso modelo ali que eu mostrei para vocês estivesse no sentido oposto, né? A gente deveria colocar aqui uma configuração de 20, né? E aqui a configuração de 40. Tá? Então, muito cuidado quanto a isso. Tá certo? Então, dentro dessa configuração, só observe aqui a importância, né, dessa análise. Esse momento de inércia que ele está utilizando é o momento de inércia que ele vai usar, por exemplo, dentro do F-Tool, dentro do cálculo aí da rigidez, por meio do método, né, de cálculo. Né? Imagine aí a construção da matriz de rigidez. Você sabe que precisa da consideração do momento de inércia. Tá? Então, informação aqui muito importante para trazer para vocês. Só vou inverter aqui só para mostrar, já volto ali na configuração. Tá? Observe aqui que altera, né, a configuração desse nosso valor. Tá certo? Então, essa seria a disposição com o menor, né, momento de inércia da nossa peça. Na estrutura, temos aqui a configuração com o maior, portanto, aqui 40, aqui 20. Tá certo? Então,
São aí os modelos dos pilares, né, todos já lançados com essa configuração, só verificando aqui, ó, pilar lançado ali nessa estrutura. Vou gerar aqui a configuração do diagrama de momentos. Tá? Observe aqui o nosso diagrama de momentos. Temos os momentos nos pilares, é fato, mas observe que temos um momento negativo aqui nesse apoio intermediário, um momento positivo ali naquele primeiro tramo, e lá no canto esquerdo um momento negativo de menos 28,8. Perfeito? Professor, e se eu trabalhasse só essa viga, né, ao invés desse modelo, fizesse aquela simulação que o professor falou de trabalhar ela bem gastada? Então, senhores, né, coloco aqui para vocês esse outro modelo, né, simulando aí BIM gastado. Tá? Observe aqui, ó, na configuração BIM gastada, se a gente fosse pegar esse primeiro tramo, considerando engaste na direita, engaste na esquerda, olha os momentos. Né? Lá no meio do vão, 18,8, quando na configuração ali que a gente simulou com o efeito dos pilares, né, 19,1. Tá? E lá no canto esquerdo, né, menos 28, aqui menos 37,6. Tá certo? Então veja a diferença aqui no resultado do comportamento da nossa estrutura e principalmente, olha lá, aqui a gente está restringindo a configuração de giro. Tá? Lá na configuração do nosso modelo, vou chegar ali perto, observe que a gente tem uma rotação desse nosso sistema em função dessa contribuição, né, das rigidezes dos pilares. Tá certo? Olha que interessante, a gente consegue, né, simular, modelar essa nossa estrutura de uma outra forma ainda também. Né? Eu vou colocar aqui para vocês, está nesse modelo aqui de baixo que eu coloquei, considerando engaste nas duas extremidades. Vamos gerar aí os diagramas de momento, só para a gente observar. Olha lá, né, os momentos aqui, né, configurados, temos ali 19,1, 18,8, 17,5, tá certo? Então, olha a configuração desses nossos modelos em diferentes cenários, em diferentes, né, comportamentos aqui da nossa estrutura. Tá certo? Ah, professor, se eu tivesse um pilar muito mais rígido, né, ao invés de ter esse pilar ali na configuração de 40, né, os pilares fossem muito mais rígidos, o que seria muito mais rígido? Ele tem um comprimento muito mais elevado. Vou exagerar aqui, tá, pessoal? Né? Exagerando aqui a dimensão desse nosso pilar, tá? Só para aumentar a rigidez desse nosso sistema, vamos gerar ali o diagrama de momentos, tá? Observem, olha lá, a configuração desse nosso sistema, aumentei aqui a dimensão desse nosso pilar, observe o diagrama de momentos, né? Chegou, né, com os valores, né, batendo exatamente com a configuração de um elemento, de uma solução, né, com engaste perfeito, ok? O que ocorre, né, na configuração da nossa estrutura, né, utilizando lá a dimensão real ali de 40 para esse nosso elemento, os senhores observam aí que a gente tem um efeito flexural, né? A gente tem uma configuração deformada da nossa estrutura. Observe lá a deformação, né, ocorrendo em função, né, da flexão, né, desse nosso sistema na junção da viga com o nosso pilar. Temos uma rotação ali sendo induzida, né, um efeito de um momento, né, concentrado naquele ponto do nosso elemento do pilar. Perfeito? Então, a partir do instante que eu aumentei isso daqui, eu exagerei, né, exatamente nas dimensões de modo proposital aqui, senhores, tá? Só para ilustrar aqui, observe que a configuração, olha lá, restringiu a configuração deformada lá naquele nosso elemento de apoio, tá certo? Então veja que o modelo computacional tem que se tornar um aliado nosso durante a nossa configuração, né, e concepção estrutural, tá certo? Então essa discussão aqui é muito importante para a gente analisar e enxergar essa contribuição dentro da nossa estrutura, tá certo? Outra configuração que podemos, né, desenvolver dentro desse nosso estudo, né, podemos reduzir, ao invés de 40, né, esse nosso modelo está com configuração aqui de 40, né, observem aí a configuração do nosso modelo com a dimensão de 40. Ao invés de aumentarmos, né, essa seção transversal do pilar, veja que eu estou trabalhando com pilar, vou reduzir aqui para 1 centímetro. Estou exagerando realmente aqui, pessoal, tá? Só para mostrar a configuração. Perfeito? Então, observem, né? Olha lá, gerou um momento nulo, né, na configuração das extremidades desse nosso elemento. Veja que não se assemelha a mais nenhum desses modelos de engaste perfeito. Ok? Então, o que acontece, né? Qual que é essa hipótese? Que situação que é essa? Se aproxima mais do quê? Tá? Está muito mais próximo, observe aqui um modelo que eu coloco aqui para vocês abaixo agora, com apoio fixo, né, articulado na extremidade esquerda e na extremidade direita. Tá? Observe a configuração, né, dos momentos da nossa estrutura, ó, chega bem próximo da configuração do comportamento estrutural.
Perfeito? Então essa interpretação, né, se faz necessária aí, tá, durante a construção dos nossos modelos. Professor, então qual o modelo que melhor reproduziu aqui a configuração da estrutura, né? Essa solução de pórtico, né? Essa configuração de pórtico, lógico, a dimensão correta aqui do nosso pilar, tá? É a configuração aí que tem uma reprodução da configuração no modo muito mais, né, próximo, né, ao comportamento estrutural. Se a gente vai modelar a nossa estrutura, lógico, né, a gente desenvolver até mesmo um modelo total desse nosso pórtico, de um edifício, da configuração de uma residência, tá? Quanto mais parâmetros a gente for, né, implementando no nosso sistema, até mesmo para o comportamento de pórtico dessa nossa edificação, mais próximo aí ao comportamento real a gente, né, visa, né, reproduzir isso dentro dos nossos modelos computacionais. Então fechamos aí a configuração, né, que envolve a modelagem, né, do nosso sistema de viga com elementos de contribuição de rigidez dos pilares de extremidade, né, para a confecção aí dos nossos esquemas estruturais de vigas. Tá certo? Grande abraço a todos!